É uma alegria estar aqui com vocês de novo, nesse dia em que nós queremos conversar sobre um tema tão importante que está vindo à tona agora com essa situação da pandemia, que é o tema da comunhão espiritual. Boa noite a todos que estão aí assistindo ao nosso canal do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu agradeço muito a atenção de vocês todos que estão aqui. É um prazer a gente poder estar novamente reunidos para conversar, então, sobre um tema tão importante para a liturgia, para a compreensão da liturgia, né? E, nesse momento, é um tema também muito importante. Eu gostaria, então, de, em nome do secretariado, saudar a todos, então, que estão nos acompanhando, né? De um modo muito carinhoso e muito especial, eu quero saudar aos meus paroquianos da Paróquia de Santana, que estão nos acompanhando, e junto deles, todas as pessoas que são aqui da nossa arquidiocese, os agentes da pastoral litúrgica, das equipes de liturgia, que atuam, estão aí de frente aí das nossas paróquias e comunidades da pastoral litúrgica, conduzindo, então, essa importante tarefa de recepção da reforma litúrgica no nosso país, na nossa cidade, na nossa igreja local. Quero saudar aos membros do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia, todos os membros, né? Também o bispo que nos acompanha, Dom Giovanni, e que é bispo auxiliar da nossa região episcopal Nossa Senhora da Piedade, e na pessoa dele também todos os outros bispos, sobretudo o nosso arcebispo Dom Valmor. Quero saudar também os amigos que não são de tão perto, mas que estão aqui também nos acompanhando. E hoje eu vou fazer justiça. Vou fazer justiça saudando os amigos da Semana de Liturgia. A Cidinha, se eu não fizesse isso hoje, a Cidinha ela ia fazer para mim uma coisa lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Então, eu quero saudar os amigos da Semana de Liturgia. Semana de Liturgia não é um grupo, não é uma, digamos, uma equipe, né? Mas é um evento que acontece anualmente em São Paulo, que reúne muita gente ligada à liturgia no Brasil. E a Cidinha, nós também temos muito carinho por esse evento, e eu quero saudar a todos, então, que participam desse evento tão importante para a promoção da liturgia no Brasil. Saúdo também os membros da Rede Celebra, que estão nos acompanhando, né? Eu também sou membro da Rede Celebra, quero deixar a todos o meu abraço, meu carinho, nessa caminhada tão importante também de colaborar com as igrejas locais na recepção da reforma litúrgica no Brasil, de promover a liturgia também, né? Quero saudar aqui aos leigos e leigas, fiéis, que estão aí à frente da pastoral litúrgica, os religiosos e as religiosas, os irmãos padres, que também operam e trabalham na liturgia, e que tanto se esforçam, todos eles, né? Todos se esforçam muito para a promoção da liturgia, então, no nosso país. Meus colegas professores, meus alunos, tanta gente, se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem, por favor. O pessoal do secretariado, na pessoa da Lorena, está pedindo para eu orientar vocês a respeito das perguntas. Então, se você quiser fazer uma pergunta sobre o tema que eu vou tratar aqui hoje, que é o tema da comunhão espiritual, você vai colocar no chat a sua pergunta. A Lorena vai tomar nota dessa pergunta, ela vai organizar essas perguntas, porque às vezes aparecem perguntas repetidas, e ela vai me mandar pelo WhatsApp essas perguntas e eu vou tentar responder, as que eu souber, evidentemente. Não vou saber tudo, né? Não necessariamente eu sei tudo. Então, o que eu puder responder e ajudar a refletir, a gente vai refletir, então, juntos essas questões. E eu quero saudar também as irmãs pias discípulas do Divino Mestre.
são nossas amigas, são promotoras da liturgia hoje no Brasil. Um abraço carinhoso para todas elas. E a equipe das Pias Discípulas que cuida da revista de liturgia. E a revista de liturgia hoje nos presenteia com 3 exemplares da revista de liturgia. Só que ao invés de ser exemplar físico, vai ser o exemplar digital. As palavras me somem e o Gabriel me ajuda aqui. O exemplar digital que vai ser disponibilizado, então, para as pessoas sorteadas. Então, o número que já saiu, já ficou pronto, inclusive é o número que traz o tema que a gente vai tratar aqui hoje, sobre comunhão espiritual. Então, se você quiser receber a revista de liturgia sendo sorteado, você, então, manifeste-se aí, por favor, no chat, que a Lorena também vai fazer o controle disso e vai fazer o sorteio, e a gente, então, vai passar para as irmãs Pias Discípulas, e elas vão enviar por e-mail. E a gente recomenda aqui a assinatura da revista de liturgia. A revista de liturgia é um instrumento muito importante hoje na formação litúrgica e na promoção da liturgia no Brasil. Então, fica aqui a minha propaganda bastante sincera com vocês. Eu acho que é uma revista que vale a pena a gente assinar, tá bom? Então, fica aí a dica, e a gente agradece desde já a doação que as irmãs fazem, né, dessas 3 revistas para o nosso sorteio. Eu vou tomar água, porque eu já estou de boca seca. Só um pouquinho de água, viu, gente? Muito bem. Vamos começar hoje fazendo uma oração. Hoje é dia de São Tomé. E a gente podia fazer a oração de São Tomé, que está, então, na Liturgia das Horas, que é muito bonita. Eu convido vocês a rezarem comigo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele reconheceu como Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, minha gente, olha só. Nós vamos falar sobre um tema delicado, mas muito importante. É o tema da comunhão espiritual. E esse tema, ele vem à tona nesse momento de confinamento. Todos nós estamos confinados e o confinamento é necessário agora. Nós estamos no pico da pandemia e é necessário que a gente permaneça em casa para não aumentar o número de contaminações e também para não aumentar o risco de morte, né, por Covid. Então, é necessário que, nesse momento, a gente fique confinado, né? E nesse tempo de pandemia e de confinamento, muitas transmissões de celebração estão acontecendo, né? Vocês sabem como eu penso, e eu já manifestei isso aqui. Eu sou a favor de que as pessoas celebrem em casa e que elas façam em família, exercendo o seu sacerdócio comum dos fiéis, a celebração que está ao alcance delas fazer, né? Então, também dentro da nossa igreja doméstica, nós podemos celebrar e fazer, então, a nossa participação no mistério pascal de Cristo, sobretudo no dia do Senhor. Então, a gente recomenda que as celebrações sejam feitas nas casas. Contudo, algumas pessoas assistem à missa pela TV. E, de forma alguma, eu quero demonizar isso, né? As transmissões, elas têm um valor, mas a gente precisa entender esse valor, né, que é diferente de um valor sacramental. Ela pode ter um valor pastoral,
no sentido de conectar as pessoas, de dar às pessoas uma sensação de unidade com a igreja. Ela pode ter um valor catequético, no sentido das pessoas ouvirem uma boa homilia, quando acontece uma boa homilia, de ouvir as leituras que são proclamadas, né? De motivá-las a rezar, a buscar a Deus, etc. Mas a gente não pode afirmar, pelo contrário, que exista um valor sacramental, né? Se você me dissesse assim, padre, o que o senhor me recomenda? Que eu assista a missa pela TV ou que eu faça uma celebração da palavra com os meus familiares em casa? Ah, faça uma celebração da palavra com os seus familiares em casa, muito melhor, né? A missa pela TV é uma transmissão de missa. Quem está lá na celebração que está sendo transmitida, eles sim estão participando. Você que está de cá, vendo a televisão, você não está participando. Você está assistindo uma celebração, né? E, repito, isso tem um valor, mas não é o valor sacramental, né? É importante que isso seja dito e que seja dito de maneira clara para vocês, né? Inclusive, antes da gente começar a live, eu recebi a fotografia de um clérigo entregando a hóstia para a câmera, assim, segurando a hóstia desse jeito, para a pessoa que estava do outro lado assistindo fazer a ideia, não sei se foi essa a intenção desse ministro, fazer uma comunhão espiritual. Não está dito assim, mas conduz a essa ideia, né? Insinua essa ideia, né? Então, nesse tempo de pandemia, em que nós não temos acesso à Eucaristia celebrada na nossa comunidade, nós estamos sendo desafiados a viver o que a gente chama de jejum da Eucaristia. Não é jejum eucarístico. Jejum eucarístico é aquele que a gente deixa de comer uma hora antes de celebrar, para se preparar para a missa, né? Eu estou falando aqui de jejum da Eucaristia. Nós não podemos participar de uma celebração eucarística, então a gente fica privado da participação na celebração eucarística, que tem, então, na comunhão do pão e do vinho, né, das espécies sagradas, essa, digamos, essa meta, né, que é a nossa participação na Eucaristia, conforme o Senhor mesmo diz: tomai e comei, tomai e bebei, né? Então, nesse contexto em que muitas celebrações são transmitidas, muitas pessoas estão ouvindo falar, seja do lado de cada tela, seja do lado de lá, em comunhão espiritual, né? E o que é essa comunhão espiritual? Como entender isso? Isso precisa ser bem compreendido. Isso não pode ser dito de uma maneira assim, fácil, como se fosse um assunto, digamos, uma resposta pronta, né? O pessoal dá, vamos fazer comunhão espiritual. Fica parecendo uma resposta pronta, uma carta que eu tiro da manga e tudo vai se resolver porque alguém falou que eu posso fazer comunhão espiritual. Não é bem isso. Quando a gente fala de comunhão espiritual e a gente vai estudar o assunto, né, a gente vê que a temática ela é complexa e a gente precisa ter muito cuidado ao fazer essa afirmação. E eu vou tentar hoje fazer um percurso com vocês para que vocês compreendam o que vem a ser comunhão espiritual, né? Tentar ajudar, oferecendo alguns elementos para que vocês entendam o que vem a ser essa comunhão espiritual, para que a gente não use tão facilmente essa argumentação em favor da transmissão das celebrações ou para dar às pessoas uma sensação de que elas estão realizando aquilo que elas não estão realizando. Não sei se me fiz claro. Porque, no fundo, é isso, né? Às vezes a gente, com essa expressão comunhão espiritual, pode estar dando às pessoas uma sensação falsa de que elas estão realizando algo, quando, na verdade, não estão. Então, a gente precisa compreender bem aonde surgiu essa ideia de comunhão espiritual, né, em relação à celebração da Eucaristia
e como a gente pode compreender isso melhor, e compreendendo melhor, a gente pode, então, inclusive conversar com outras pessoas, ajudar, conscientizar, etc. Isso também faz parte da promoção da liturgia e da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, que nós amamos tanto e queremos promover cada vez mais. Ok. Vou tomar minha água, minha boca está... Então, o confinamento e essa situação da pandemia está trazendo à tona muita coisa, está deixando muita coisa exposta, muita coisa que a gente não tratou, muita coisa que a gente não aprofundou, que a gente não quis ver, né, que a gente não quis enxergar. Então a gente precisa entender bem o que vem a ser isso, essas coisas que estão aparecendo. Coisas boas e coisas não tão boas assim, né? Por exemplo, nós estamos agora numa grande oportunidade de promover o sacerdócio comum dos fiéis na celebração doméstica. Olha que bacana. Então é uma coisa boa, né? Que a gente pode aproveitar esse momento agora, né, para fazer em casa o ofício, para fazer em casa a celebração da palavra, para fazer em casa uma experiência ao redor da mesa nas nossas refeições, que nos aproxima daquela situação eucarística, né, que Jesus tantas vezes viveu junto com os seus discípulos, né, ou visitando as pessoas nas casas. Jesus ia partir o pão, comia com as pessoas, fazia refeição com elas, né? Então, a nossa refeição nos nossos lares tem uma dimensão eucarística. Então, muita coisa boa pode ser trazida à tona agora, nesse momento. Então, eu diria, vamos procurar incentivar e reforçar aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é santo, que é bonito, e que a gente pode, então, ajudar as pessoas a vivenciar. Muito bem. A comunhão espiritual é também chamada de comunhão de desejo ou de comunhão virtual, né? E ela tem a ver com uma impossibilidade de se comungar sacramentalmente, né? Assim, pelo menos, se entende hoje o que vem a ser comunhão espiritual. Mas, quando a gente avalia aí o percurso histórico dessa comunhão espiritual, a gente vê bem que a ideia de comunhão espiritual, ela nasceu numa outra direção, num outro contexto, de uma outra forma. Então a gente vai tentar entender isso hoje, né? O que quer dizer essa expressão comunhão espiritual? E eu vou começar com vocês falando aqui de um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, que por acaso não está aqui. Deve ter caído lá na impressora. Desculpa, gente. Eu acho que eu vou encontrar ele aqui. Só um minuto. Quem tiver a Bíblia, por favor, abra da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, por gentileza. Carta de São Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver se é a primeira ou se é a segunda. Eu estava com o texto na mão, gente, perdão. Achei. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Encontraram? Então, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, e eu vou explicar por que eu estou citando essa carta de São Paulo aos Coríntios, porque esse texto é um texto recorrente em todos os escritos da igreja, ou pelo menos uma grande maioria de escritos da igreja, para falar sobre comunhão espiritual. E ele, de fato, é um texto muito interessante. Vamos ouvir. Paulo diz assim aos Coríntios: Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual,
e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, não, desculpa, eu entrei no versículo 5. Então, Paulo está dizendo para os cristãos lá em Corinto, lembrando os pais, aqueles lá da antiga aliança, quando estava fazendo a sua trajetória no deserto, né, que aqueles que fizeram o êxodo do Egito, a saída do Egito, eles estiveram sob a nuvem, que eles todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar. Todos eles foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que nos acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha que interessante. Paulo volta lá na antiga aliança, lá no caminho do Êxodo, e nesse caminho do Êxodo, Paulo mostra que aqueles que atravessaram o deserto debaixo da nuvem, aqueles que atravessaram o mar, não é? Eles foram batizados em Moisés. Eles comeram o mesmo alimento espiritual, vejam só, e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Interessante. Se você está acompanhando com a sua Bíblia aí, eu vou te ajudar a entender esse texto agora. Olha só. Paulo está fazendo aqui o que nós chamamos na exegese bíblica de tipologia. Ele está mostrando que aquele povo lá no deserto viveu uma experiência que estava em paralelo com a experiência dos cristãos. A experiência de atravessar o mar, de estar debaixo da nuvem, de comer o maná, de beber a água que saiu da rocha, era uma experiência espiritual, né? Vejam só, comer o maná, beber a água da rocha, atravessar o Mar Vermelho, era uma experiência espiritual que remetia ao que os cristãos estão vivendo em Corinto, no batismo e na Eucaristia. O alimento espiritual que os cristãos de Corinto comem e bebem já foi, em figura, embrionariamente, participado pelo povo hebreu que estava atravessando o Mar Vermelho. Essa operação que Paulo faz é possível por causa dessa exegese tipológica. Paulo reconhece que aqueles elementos lá, água, nuvem, o maná, a travessia, são figuras do batismo e da Eucaristia que a gente celebra aqui hoje. De alguma maneira, Paulo reconhece que o que os cristãos celebram na Eucaristia e no batismo hoje já tinha sido dado participar àquele povo que estava lá na antiga aliança. É isso que Paulo está fazendo. E ele diz ainda, ele diz que todos beberam da mesma bebida espiritual e da mesma rocha, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo já estava lá com eles. É isso que Paulo está dizendo. A exegese tipológica ela é muito interessante porque ela ajuda a gente a reconhecer a unidade da história da salvação. Isso que nós experimentamos plenamente, o povo da antiga aliança já participava disso em figura. Ele já participava disso em germen, em semente. Né? Isso desabrochou para nós. Mas eles participavam disso de uma outra maneira. Da mesma coisa, nós
de outra forma, né? Então, com isso, Paulo está dizendo que aquela comida, o maná, e aquela bebida, a água que saiu da rocha, elas eram uma comida espiritual e uma bebida espiritual. E aí, um grande estudioso da Eucaristia, chamado Enrico Mazza, ele diz o seguinte: o termo espiritual, para Paulo, tem valor sacramental. Então, para o padre Enrico Mazza, esse termo espiritual que Paulo utiliza já é um termo, já indica uma relação aqui sacramental, porque na antiguidade a ideia de sacramento estava muito ligada à ideia da correspondência entre o antigo e o novo, dessa correspondência tipológica, de mostrar que essa salvação, ou de que essa graça, a gente poderia dizer assim, né, ela perpassa toda a história da salvação, né? E ela vai evoluindo e desabrochando plenamente na nova economia, que é o que nós experimentamos hoje. Esse texto ele é muito usado para afirmar a comunhão espiritual. São Tomás de Aquino vai usar esse texto. Então, ele vai aparecer de uma maneira muito importante. Eu queria começar, então, por ele. Então, o povo da antiga aliança já fazia comunhão espiritual no nosso batismo e na nossa Eucaristia, comendo o maná, bebendo a água da rocha e atravessando o mar vermelho a pé enxuto. Experiências que se dão no corpo. O espiritual tem a ver lá naquela situação com a experiência corpórea de comer o maná, de beber a água da rocha, porque Cristo já estava lá com eles como a rocha que os acompanhava. Olha que legal! Isso é muito bonito, muito interessante. E é interessante ver que esse texto é usado como argumento aqui para fundamentar essa noção de comunhão espiritual. Não é? Continuando no Novo Testamento, então, a gente poderia, por exemplo, citar também na carta de São Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 10, Paulo, quando diz aos Coríntios o seguinte: o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Então, Paulo está dizendo para os cristãos de Corinto que estavam querendo comer carnes sacrificadas aos ídolos, aos outros deuses, estava dizendo: olha, se vocês comerem essas carnes sacrificadas, vocês vão entrar em comunhão com esses deuses aí. Nós, ao contrário, comemos do pão que partimos, do cálice de bênção que abençoamos. E ao comer desse pão que partimos e desse cálice de bênção que abençoamos, nós entramos em comunhão com o corpo de Cristo. Lembrando que para Paulo, a expressão corpo de Cristo tem essa valência de comunidade. Para Paulo, o corpo de Cristo é a comunidade. Então, a expressão corpo de Cristo, para ele, indica aí a própria comunidade. Se vocês quiserem aprofundar isso, vai ler lá a carta aos Romanos, capítulo 12, e a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, também no capítulo 12, vai falar do corpo de Cristo como sendo a igreja, a comunidade. Né? Então, a gente diria, o cálice, a bênção, o pão da partilha, eles exprimem essa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo e com a igreja, que é um único corpo, porque se nutre do mesmo pão, do mesmo cálice. Então vejam aqui, para Paulo, essa noção de espiritual se dá dentro do horizonte sacramental, não se dá fora do horizonte sacramental. Para Paulo, a comunhão com os irmãos no corpo de Cristo
se dá comendo o pão partilhado, se dá bebendo o cálice da bênção. A comunhão com o Senhor se dá também comendo desse pão partilhado e desse cálice da bênção. Então, meus irmãos e irmãs, para pensar a comunhão espiritual, a gente não pode prescindir aqui da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura nos ensina, por primeiro, que essa comunhão espiritual, ela decorre da experiência sacramental. E essa noção, ela é muito importante para nós. Vamos continuar. Depois, nós vamos para os relatos da última ceia. E os relatos da última ceia são muito importantes também que a gente entenda esses relatos, porque o que a gente vai ter nesses relatos da última ceia? A gente vai ter, em primeiro lugar, os gestos de Jesus na última ceia, que são os gestos fundamentais que estruturam o nosso rito eucarístico. Ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e ele distribuiu pão e vinho, né, para os discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. Tomem, bebam, isto é o meu sangue. Então, vejam só, Jesus deixa para os seus discípulos sinais. Ele deixa, então, pão partilhado e vinho compartilhado. E esses sinais nos colocam em comunhão com a entrega que ele faz. Mas vejam só, Jesus não faz aqui um batismo do pão e do vinho. Não. Ele está no contexto de uma ceia religiosa judaica, e nessa ceia religiosa judaica já havia o gesto de partir o pão, e a partir desse gesto de partir o pão, Jesus diz: isto, rasgando o pão, meu corpo, vai ser dado por vocês. Desse jeito aqui que eu estou partindo o pão. Meu corpo vai ser dado assim. E entrega o cálice dizendo: este cálice, meu sangue, vai ser derramado por vocês. Então, no interior da experiência da ceia religiosa dos judeus, no gesto que já existia, Jesus, então, faz desabrochar de dentro dessa experiência religiosa o sentido da entrega que ele vai fazer na cruz, ao doar a sua vida. O gesto de partir o pão e de distribuir o cálice, como gesto de doação do seu corpo, de derramamento do seu sangue. Não é que Jesus atribui ao pão: gente, de hoje em diante esse pão vai ter o significado da minha morte. De hoje em diante esse cálice vai ter o significado do meu sangue. Não. É de dentro da experiência de rasgar o pão, de distribuir o cálice, experiência que já acontecia, que Jesus, então, faz desabrochar aqui esse sentido novo que tem a ver com a sua entrega pessoal. E aí, de novo, nós vamos encontrar essa expressão sacramental da comunhão com a entrega do Senhor, no pão partilhado e no vinho compartilhado. Isso é muito interessante. E depois, os discípulos, nos Atos dos Apóstolos, sobretudo, vão insistir também, o Evangelho de Emaús, vão insistir nessa questão da fração do pão. A fração do pão como expressão dessa entrega de Cristo, como expressão sacramental dessa doação máxima da vida dele por nós. Lembrando que, quando uma pessoa morre, ela morre profundamente sozinha. Qualquer pessoa que morre, ela morre só. Cristo também morreu sozinho. Não só porque ele não tinha pessoas amigas por perto, né, que o acompanhavam naquele momento, a não ser, como diz o Evangelho de João, a sua mãe e o discípulo amado. A gente depois pode conversar sobre o discípulo amado, quem é essa pessoa. Mas Jesus morreu sozinho. A morte é um momento da vida em que a gente experimenta só. Mas nós compartilhamos, entramos em comunhão com a morte de Cristo através dos sinais que ele deixa. Ele morre sozinho, mas nós podemos compartilhar desse momento que ele viveu sozinho a partir da partilha do pão
e do compartilhamento do cálice. Então, o sinal sacramental, né, ele permanece aqui como de muita importância para a gente entrar em contato, para a gente participar, poderíamos dizer, desse evento salvífico, desse evento espiritual, poderíamos dizer assim, né? Então, vejam só, o espiritual, ele está conectado, profundamente conectado com a experiência sacramental. Não está separado. Sabe por quê? Porque para nós cristãos e para o povo da antiga aliança, o espírito tende para a matéria. O espírito tende para o corpo. O espiritual não se separa do carnal. Não tem jeito. E isso eu posso dizer baseado numa afirmação evangélica de máxima importância para nós, que é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma boa teologia sacramental vai depender muito de uma boa compreensão da encarnação do Verbo. Deus, que é Espírito, se fez humano. Então, a experiência espiritual para nós que cremos, nesse mundo em que estamos, se dá pela experiência do sacramento, a experiência do sinal. Isso é muito importante para a gente. Então, a ceia eucarística também vai acontecer a partir desse lugar, a partir desse horizonte sacramental, que é muito importante para a gente, né? Gostaria ainda de lembrar com vocês que Jesus deixou o pão e o vinho partilhados como gestos memoriais. E aí a gente precisa também, talvez num outro momento, conversar sobre o que é o memorial. Mas eu poderia dizer assim, que realizando o rito, nós nos tornamos contemporâneos ao evento da salvação. Memorial aqui não é uma ideia que a gente põe na cabeça ou um sentimento que a gente cultiva no coração, não é isso. Memorial é um rito. Memorial tem a ver com sinais. E esse rito e esses sinais nos transportam ao evento da cruz. Então, quando a gente estuda a palavra memorial e a expressão de Jesus, façam isto em memória de mim, esse façam isto significa ritualizem. Peguem o pão, partam o pão, distribuam entre vocês, peguem o vinho, distribuam entre vocês. E fazendo assim, vocês vão entrar em contato com o evento da minha morte, da minha entrega, todas as vezes que vocês fizerem isso. Então é muito interessante a gente compreender aqui que, biblicamente, comunhão espiritual tem a ver necessariamente com a experiência sacramental, com a experiência do sinal, seja ele o rito, seja ele o símbolo. Muito bem. Continuando, então, a gente precisa situar onde que aparece, então, essa história de comunhão espiritual, como a gente está entendendo hoje, né? Como é que ela começa a aparecer. E eu identifiquei, claro, lendo outros autores, eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade, uma homilia de Santo Agostinho. Eu estou dando aqui um salto, porque a gente tem pouco tempo também, mas dentro do nosso espaço é o que é possível fazer. Uma homilia de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. É o tratado 26 do Evangelho de São João, um comentário de Santo Agostinho sobre a última ceia. O que começa Santo Agostinho a fazer nesse momento? Nós estamos aqui no século V. Ele começa a distinguir o ato sacramental do efeito sacramental. E aí abre-se um campo para se falar de comunhão espiritual. E Santo Agostinho já fala de comunhão espiritual. Eu vou ler um trechinho para vocês. Olha só. Nós, atualmente, também recebemos um alimento visível. Mas uma coisa é o sacramento e outra a virtude do sacramento. Então, Santo Agostinho está operando aqui o pensamento dele dentro da distinção
Ele está distinguindo o sacramento da virtude do sacramento. Né? E, sem nomear a comunhão espiritual, ele vai falar assim: este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Mas isto refere-se à virtude do sacramento e não ao elemento sensível do sacramento. Refere-se ao que come interiormente e não ao que come exteriormente. Refere-se ao que o recebe no coração e não ao que o tritura com os dentes. Quem não permanece em Cristo e aquele em quem Cristo não permanece é indubitável que não come espiritualmente sua carne, nem bebe o seu sangue, embora triture com os dentes, de um modo carnal e visível, o sacramento do corpo e sangue de Cristo. Então, para mim, começa aí a história. Começa dentro dessa distinção entre o ato sacramental e o que o sacramento realiza, o que ele chama de virtude do sacramento. Esse é o campo, o terreno preparado para começar essa história de comunhão espiritual. De dentro dessa distinção entre o sacramento e o que o sacramento realiza. Né? Quando a gente vai ler a catequese inteira de Santo Agostinho, a gente vai entender o que ele quer. Santo Agostinho está dizendo para o pessoal, no fundo, assim, olha, gente, é importante vocês comerem pão, beberem vinho, mas é importante que esse rito corresponda espiritualmente àquilo que ele quer realizar em vocês. Ele tem que ter uma correspondência espiritual. Tudo bem, a gente não está contra Santo Agostinho, não. Eu só estou mostrando para vocês que Santo Agostinho fez uma distinção muito forte. E ao fazer essa distinção muito forte entre sacramento e o efeito do sacramento, ele abre espaço para entrar esse assunto de comunhão espiritual. Então, ao valorizar a atitude interior, ele começa a desvalorizar o ato sacramental, o comer e o beber, né? Uma desvalorização do rito. E ele cria uma desconexão entre o rito, que é celebrado, e o efeito espiritual que ele realiza. E aí abre-se um campo, uma margem, para se falar de comunhão espiritual. Né? Eu consegui identificar isso aqui, junto com outros autores, claro, mas é interessante a gente perceber que já no século V esse assunto começa ali a aparecer dessa maneira. Né? Nós vamos dar agora outro salto. E esse outro salto vai nos levar para a Idade Média. E na Idade Média, nós vamos ter aqui um contexto bastante diferente. E esse contexto diferente, em primeiro lugar, conta com um elemento muito importante que a gente precisa considerar. A baixíssima frequência dos fiéis à comunhão sacramental. Os fiéis já não comungavam mais. Por que os fiéis não comungavam? Porque tinham medo da Eucaristia. A Eucaristia, né, por causa de uma exegese equivocada da carta de São Paulo aos Coríntios, mas também por causa da evangelização dos povos do norte da Europa, e com a vinda dessa concepção para o sul da Europa, né, o Frei José Ariovaldo mostra isso muito bem nos seus textos, né, o povo começa a ficar com medo desse Deus terrível, né, que é a noção europeia do norte que eles tinham de Deus. Então, esse Deus terrível, que desce sobre os altares na forma do pão e do vinho, é tão terrível que se eu comer indignamente esse pão, eu vou morrer. Eu vou ser condenado. Então, eu tenho medo disso. Eu não vou comungar. Então, o povo começa a se afastar do sacramento. E o que substitui essa comunhão sacramental? A adoração ao Santíssimo. Então, começa, por volta do século XIII, mais ou menos, a prática de adorar as espécies sagradas, né? E de prestar culto público a essas espécies.
Então, a prática da adoração virou uma espécie de comunhão, né? Tanto que um teólogo chamado Alexandre de Hales, viveu entre os séculos 12 e 13, ele fala da adoração ao Santíssimo como uma comunhão pela visão, né? Contrapondo-se à comunhão pelo gosto. Olha que interessante. Então, ele já elabora uma teologia que justifica a adoração ao Santíssimo como uma comunhão, uma espécie de comunhão pela visão, pelos olhos, pelo olhar, né? Diferente, é claro, daquilo que Jesus deixou, que é uma ceia, uma refeição. A gente não pode perder de vista o Evangelho e nem Jesus. Então, esse contexto aqui, ele é um contexto que vai reforçar essa ideia de comunhão espiritual. E aqui, nesse contexto, a elaboração vai ficar aqui, digamos, realizada. Vai se realizar essa elaboração da comunhão espiritual. Lembrando, é claro, que a igreja tinha esforços para fazer o povo comungar, mas mesmo assim o povo não comungava, né? O Concílio Lateranense, em 1215, impôs que o povo comungasse ao menos uma vez por ano, né? Isso é sinal de que o povo já estava afastado da comunhão há muito tempo, né? Nós vamos chegar então nesse período, né, no século XIII, a São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai dizer que a comunhão espiritual não se contrapõe à comunhão sacramental. Ele vai dizer assim: deve-se dizer que a comunhão sacramental, que alcança o seu fim na comunhão espiritual, não se lhe opõe, mas antes é incluída nela. Então, vejam bem, São Tomás de Aquino está afirmando a importância do sacramento. É verdade. Mas ele mantém a distinção. Ele fala que a gente pode comungar sacramentalmente, mas a gente precisa alcançar, pela comunhão sacramental, a comunhão espiritual, né? A comunhão espiritual é inclusa na comunhão sacramental, não se opõe a ela. Mas São Tomás de Aquino, ele vai continuar aquela história lá de Santo Agostinho, elaborando aí uma teologia bastante consistente que distingue o sacramento, o sinal, o rito do efeito. Então ele vai falar, uma expressão técnica aqui da teologia escolástica, ele vai falar de sacramentum tantum. Sacramentum tantum refere-se ao sinal, puramente, né? E o efeito do sacramento, ele vai chamar de restantum. Esse restantum é o efeito do sacramento. Então, veja, ele elabora, ele dá nome às coisas, né? E ele vai continuar dentro desse campo da distinção, embora ele diga que não se opõe à comunhão espiritual da comunhão sacramental, né? E continua ele dizendo assim, olha só isso aqui que ele vai dizer. Deve-se dizer que o efeito do sacramento pode ser usufruído por alguém que o receba em desejo, e não na realidade. Por isso, como alguns são batizados pelo batismo no Espírito, por causa do desejo do batismo, antes de serem batizados pela água, assim também alguns comungam a Eucaristia de modo espiritual antes de recebê-la sacramentalmente. Então, Santo Agostinho, embora diga... Santo Agostinho não, São Tomás de Aquino, desculpa. São Tomás de Aquino, embora diga que a comunhão espiritual não se contrapõe à comunhão sacramental, que ela nasce de dentro da experiência sacramental, né? Num outro lugar ele vai dizer que é possível fazer comunhão espiritual sem o sacramento. Então, nós temos aqui uma outra situação. Mas, por favor, não desliguem o pensamento desses teólogos desse contexto, que é importante.
né? Tanto o contexto da distinção do sinal e do efeito, quanto o contexto aqui de uma igreja em que o povo não comungava mais, que tinha medo da comunhão e que, né, a experiência com o sacramento já era uma coisa bastante distante, né? Vou dar outro salto com vocês. Nesse outro salto a gente vai para o que a gente chama do final da Idade Média, né? A Alta Idade Média, e nessa Alta Idade Média começa um movimento que a gente vai chamar de devócio moderna. A devoção moderna, a expressão quer dizer isso. A devoção moderna é um período, né, em que a maneira de experimentar Deus vai fazer uma migração da experiência religiosa, ritual e, digamos, simbólica, para uma experiência íntima de Deus. O devócio moderno vai apostar todas as energias nisso. A ponto de desvalorizar a liturgia e de desvalorizar os ritos. Então, a devócio moderna vai falar, sobretudo, nesse período aí do século XIV ao século XVI, né, que esse interiorismo religioso é isso que é importante. O que nós temos hoje acessível para nós da devócio moderna? Vocês já viram um livrinho chamado Imitação de Cristo? É isso aí. Imitação de Cristo é desse período. E ele valoriza as moções interiores, os sentimentos, o pensamento, a imaginação, né? E é desse período da devócio moderna também que nascem alguns troncos espirituais da nossa igreja, de espiritualidades até muito robustas, mas que vão caminhar por aí, né? Então, a espiritualidade naciana, a espiritualidade carmelitana reformada de Santa Teresa, né? Vai falar dos castelos interiores, Santo Inácio com exercícios espirituais, né? Tudo isso para valorizar esse interno, esse interior, né? Então a experiência sacramental vai ficando de lado, né? E vai se reforçando uma espiritualidade, uma experiência de Deus a partir então dessas moções internas. A liturgia começa a ser até questionada. É subliminar isso, às vezes, né? E a gente precisa ler com atenção os textos para a gente perceber, né, essa ruptura com a liturgia. Mas é claro, alguém poderia dizer, com a liturgia que tinha, quem queria participar da liturgia também, né? Tudo bem, a gente entende que a liturgia estava afastada do povo, que a liturgia era muito clericalista, que a liturgia não ajudava as pessoas a rezar, que ninguém entendia mais o latim, etc. Tá certo. Mas o que eu estou tentando fazer é só que vocês entendam como é que o assunto comunhão espiritual vai caminhando e evoluindo até chegar a gente, né? Então, essa comunhão que lá em Paulo, apóstolo, nos Atos dos Apóstolos, com Jesus à mesa e os discípulos, tinha a ver com Deus e com os irmãos, através do sinal, agora passa a ter a ver somente com Deus e não necessariamente através do sinal. Então, estão vendo como mudou aqui a coisa? Então, a comunhão espiritual deixou de ser uma comunhão pelo sinal e passou a ser uma comunhão só com Deus. E os irmãos, olha lá, falava-se em caridade, a caridade fraterna, etc., mas sem aquela força que o rito dava para ligar uma coisa à outra, né? Então, isso dependia muito mais, nesse tipo de compreensão da devócio moderna, como um ato da vontade, como uma moção interior, né? Então, perdeu essas implicações comunitárias, ainda que se falasse do amor, ainda que se falasse da fé, etc., né? Então, hoje a gente consegue já identificar isso. E aí nós vamos prosseguir com essa história. Vamos lá para o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, a comunhão espiritual vai ficar reforçada de vez, porque é um concílio falando sobre ela. E o concílio vai distinguir 3 formas de comunhão. Primeira forma de comunhão que o concílio fala
é a comunhão indigna, de quem comunga indignamente. Depois, ele vai falar de fazer a comunhão espiritual por desejo ou por voto. E depois, ele vai falar da comunhão sacramental e espiritual. Então, se distingue as formas de comunhão, né? A comunhão indigna, a comunhão espiritual por desejo ou por voto, e a comunhão sacramental e espiritual, não é? E essas coisas que o concílio faz aqui, prestem bem atenção, estão ainda naquele campo da distinção. Lembra? Esse assunto da comunhão espiritual nasce dentro desse campo da distinção, desse terreno que tem aí nutrientes que vão fazer desabrochar esse tipo de ideia, né? Muito legal a gente observar essas coisas, né? O Concílio de Trento não fala contra a comunhão sacramental, nem poderia, né? Mas ele acaba chancelando, afirmando, reafirmando a comunhão espiritual como uma comunhão que pode ser destacada, separada, realizada sem o rito, né? É muito interessante. Depois do Concílio de Trento, eu vou acelerar um pouquinho, nós vamos ter aí um outro movimento complicado dentro da igreja, que vai ser uma heresia chamada jansenismo. E o jansenismo vai ser uma heresia bastante pesada em cima da piedade do povo, né? E o problema do jansenismo é que o jansenismo ele age com muito rigor em cima da consciência das pessoas. Então, para os jansenistas, a pessoa não podia se aproximar da comunhão espiritual porque ela era indigna, sempre indigna, necessariamente indigna. Então, a noção de dignidade era uma noção muito moral, muito moralista, e uma noção que afastava as pessoas mais do que aproximava da mesa, né? Então, impunha às pessoas excessivas obstáculos, né? Excessivas precauções, para que as pessoas pudessem comungar, né? Quem vai viver nessa época do jansenismo que a gente conhece? São Vicente Paulo, Santa Teresinha, do Menino Jesus. Vão sofrer muito com o jansenismo, né? Eles vão ser contra o jansenismo. Muito interessante. Mas isso vai continuar imprimindo aquela ideia de que ao sacramento só podem chegar os muito santos. Os que não são tão santos, que não podem chegar ao sacramento, o que eles vão fazer então? Comunhão espiritual. Estão entendendo? Então aqui a gente está vendo aqui que a própria história da igreja vai dando terreno e campo para quem quer participar, para quem não pode participar do sacramento. Então, vai encontrar nessa ideia de comunhão espiritual uma saída, né? No século XVIII, nós vamos ter aí a famosa homilia de Santo Afonso Maria de Ligório, que vai incentivar a comunhão espiritual como exercício de íntima união ao Cristo Eucarístico. O Papa leu recentemente essa homilia de Santo Afonso Maria de Ligório, evocando a comunhão espiritual, né? Santo Afonso ele não vai contradizer a palavra do magistério, que vai sustentar a importância do sacramento, mas ele vai insistir na prática da comunhão espiritual. Depois disso, nós vamos ter uma outra etapa, e a outra etapa vai ser, então, a etapa de Pio X. E nós já estamos aqui, né, bem perto do concílio, no comecinho do movimento litúrgico, e São Pio X vai estabelecer contra o jansenismo um decreto para que os fiéis comunguem com frequência. E aí a história muda. Porque São Pio X vai, inclusive, introduzir a comunhão frequente, diária, para os fiéis, né? E esse decreto do Papa, Pio X, vai falar que o jansenismo é uma peste. Uma peste. E ele vai incentivar a comunhão diária. Olha o que ele diz.
A comunhão frequente e diária deve estar aberta a todos os fiéis cristãos, de qualquer ordem ou condição, de modo que ninguém que esteja em estado de graça e aceda com intenção reta e piedosa à Sagrada Mesa possa ser impedido. Que bom, né? Então, São Pio X vai dar aqui um salto qualitativo no sentido de fazer o povo voltar a participar da mesa eucarística, comungando, comendo o pão eucarístico, né? Voltando aí a participar da mesa como quis Jesus. Muito bem, depois a gente vai para Pio XII. E Pio XII, na sua encíclica Mediator Dei, ele vai incentivar de novo a comunhão espiritual. Mas como é que Pio XII incentiva a comunhão espiritual? Ele vai mostrar uma concepção da liturgia muito a partir da vivência interior, não a partir da vivência ritual. Então, a abordagem da liturgia de Pio XII, ela valoriza, né, no sentido da devócio moderna, aquela experiência íntima, né, da comunhão espiritual, não a experiência comunitária que se dá necessariamente pela partilha do pão e do vinho consagrados. Então, na Mediator Dei, que é o documento de Pio XII sobre liturgia, essa experiência aí vai, né, aparecer, né? Ele não cita a expressão comunhão espiritual, mas ele valoriza mais as disposições internas dos fiéis em oposição, de novo, ao rito da igreja, né? E ele declara que a igreja deseja, antes de tudo, que os cristãos, especialmente quando não possam facilmente receber de fato o alimento eucarístico, o recebam ao menos em desejo, de sorte que se unam a ele com a fé viva, com ânimo reverente, humilde e confiante na vontade do Redentor divino e com amor mais ardente. Então, bastam as disposições internas, o sacramento fica, de novo, praticamente dispensável, embora a igreja não afirme isso categoricamente, né? Mas ela dá a entender que é possível essa comunhão espiritual prescindindo do sacramento, né? Depois de Pio XII, o que a gente vai ter? A gente vai ter a reforma da liturgia pelo Concílio Vaticano II. Ou melhor, a gente vai ter o Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II a reforma da liturgia. O Concílio Vaticano II, sobretudo no documento Sacrosanto Concílio, não vai falar de comunhão espiritual. Não é um tema da Sacrosanto Concílio. Ao contrário, o Concílio Vaticano II, através da Constituição sobre a Liturgia, vai falar na comunhão sacramental. E na comunhão sacramental que deve ser promovida por meio de uma participação consciente, ativa, piedosa, por meio dos ritos e das orações. Veja só, por meio dos ritos e das orações. A Sacrosanto Concílio entende a Eucaristia como sacramento da unidade, como vínculo da caridade, como convívio pascal. Então, a Eucaristia é coisa da comunidade, é coisa da igreja. Não é coisa para ser vivida intimamente com Cristo, eu e Cristo, Cristo e eu e Deus, Deus e eu. Não, é eu, Deus e os irmãos. A Sacrosanto Concílio vai insistir nesse aspecto, né, comunitário da celebração. E a reforma da liturgia, partindo então dos princípios conciliares, vai valorizar a mesa da palavra, vai valorizar a homilia, vai valorizar as preces, vai valorizar a comunhão em duas espécies, a comunhão do mesmo sacrifício que a gente participa, não é das hóstias que estão no sacrário, mas das hóstias que a gente consagra na mesma missa, que todos possam comungar das hóstias consagradas na mesma missa, né? E vai falar dessa participação do povo ativa nesse sacrifício por força do batismo, né? Então, esse povo tem que participar por causa do batismo. Então, a reforma do Concílio Vaticano II não fala em comunhão espiritual e chama a atenção de novo para o sacramento, como fez
os apóstolos, a Bíblia e como ordenou fazer Jesus. Olha que legal. Então, nós estamos nos aproximando da fonte, de novo, né? E os documentos posteriores vão também na mesma direção, né? Só que aparece uma novidade em 1994. E essa novidade destoa de tudo o que foi vivido até esse momento. O que aconteceu em 1994? A Congregação para a Doutrina da Fé, tentando responder a um problema do Sínodo da Família, que foi levantado por um casal que estava nesse sínodo sobre a família, e esse casal era brasileiro. Eles falaram com o Papa lá no sínodo, na reunião, né, em que eles estavam participando, sobre a comunhão dos recasados. E aí os bispos pediram muito estudo em torno disso, que se estudasse, que se promovesse, né, estudos em torno disso. O que fazer com os recasados na nossa igreja que não têm acesso à mesa da Eucaristia? Até então não se tinha falado sobre isso, e a questão foi levantada por esse casal brasileiro, então a Congregação para a Doutrina da Fé lançou a seguinte proposição de comunhão espiritual para os divorciados e recasados. Diz assim: de outro modo, é necessário iluminar os fiéis interessados para que não creiam que sua participação na vida da igreja se reduza exclusivamente à questão da recepção da Eucaristia. Se deve ajudar os fiéis para que compreendam mais profundamente o valor de participar do sacrifício de Cristo na missa, da comunhão espiritual, da oração, da meditação da palavra de Deus, das obras de caridade e de justiça. Essa declaração dá um outro rumo para esse assunto, comunhão espiritual. E o outro rumo é: os que estão impedidos de participar sacramentalmente podem fazer comunhão espiritual. Veja que aqui se opera uma ruptura da máxima importância. Porque para São Tomás de Aquino, onde o assunto comunhão espiritual começa a aparecer, digamos, mais claramente nesse percurso, não se deve fazer oposição entre uma coisa e outra. A comunhão espiritual decorre da comunhão sacramental. Se a gente for mais para trás, se a gente recuar ainda mais, a gente vai ver a importância do comer, do beber, do partilhar pão e vinho. Se a gente vai na direção da devócio moderna, ou na direção do jansenismo, ou até um pouquinho mais adiante em Pio XII, a gente vai ver que a comunhão espiritual tem inclusive a ver, Santo Afonso Maria de Ligório vai também falar disso, também Santa Teresa, também Santo Tomás de Aquino, que a comunhão espiritual é um estágio elevado de comunhão que decorre da experiência do sacramento. Agora, a Congregação para a Doutrina da Fé vai dizer: os que estão impedidos de participar do sacramento, percebem aqui? Façam então comunhão espiritual, comunhão de desejo. Então, contrariou todo o percurso que foi feito até o momento. Isso se transformou numa espécie de resposta pronta para essas situações. Né? Você não pode participar da mesa eucarística, então faça a comunhão espiritual de desejo. E aí vem uma pergunta que eu acho muito justa. Ora, se a comunhão de desejo, a comunhão espiritual realiza aquilo que a comunhão sacramental faz, por que então que a gente não pode se comungar sacramentalmente? É uma pergunta. É uma pergunta boa. A gente precisa saber responder. Se está realizando a mesma coisa, operando no campo das distinções, o que é importante, então, é o que se realiza. Né? Então, em tese, as pessoas que comungam espiritualmente poderiam comungar sacramentalmente. Então, minha gente, vejam só, nós estamos num terreno movediço. E não dá para falar disso de qualquer maneira, não.
Eu sinto muito. Então, quando a gente percorre os textos, a gente vai vendo que o assunto não é simples, né? E eu vou dizer mais para vocês. Nós já estamos noutra etapa. E a outra etapa está acontecendo agora. As pessoas não estão conseguindo assumir o jejum da Eucaristia. E esse jejum da Eucaristia está levando muita gente a pensar que está fazendo comunhão espiritual porque não tem acesso ao sacramento. Mas lembrem-se, mesmo que tenha havido a distinção no campo das ideias entre sacramento e os efeitos do sacramento, mesmo no campo da distinção, o sacramento permaneceu como fonte da comunhão espiritual. Pelo menos na maior parte desse percurso. Então, a gente não pode falar disso de qualquer maneira, mesmo estando nessa nova etapa. E a nova etapa agora seria, então, dizer que a gente faz comunhão espiritual, prescindindo, então, do sacramento, olhando para uma tela de celular ou de televisão. E a pergunta vem, era isso que Jesus queria? As pessoas podem dizer, mas o que é possível hoje? Não, hoje é possível que a gente repense algumas coisas dentro da nossa igreja. Por exemplo, a questão ministerial. Por exemplo, a gente repense ou fortaleça de novo aqui o sacerdócio comum dos fiéis. O concílio ajudou a gente a perceber que a palavra de Deus é também uma forma de comunhão. Por que não valorizar a celebração da palavra? Né? O pão da palavra, o ofício, ele prolonga em nós a graça da Eucaristia. O ofício tem uma dimensão eucarística maravilhosa que precisa ser explorada. O ofício tem uma connaturalidade para a Eucaristia muito bonita. Então, meus irmãos e irmãs, eu não vou trazer resposta nenhuma para vocês para o problema, só estou apresentando aqui o percurso. Como diz a irmã Penha, que leu o meu texto, que está na revista de liturgia, vocês podem acessar lá na revista, ou comprar a revista ou assinar a revista, vocês vão ver que o status questiones, quer dizer, o estado da questão é esse. Está na hora, então, de a gente fazer a leitura dos sinais dos tempos. E a leitura dos sinais dos tempos é a gente aprender, olhando para tudo isso, e para o nosso tempo de hoje, a dar as respostas que o Evangelho, que o Espírito Santo, dentro da igreja, no horizonte eclesial, nos ajuda a dar esses passos. Então, eu termino por aqui, agradeço vocês e espero aí as perguntas. Obrigado. Vamos lá? Então, vamos à primeira pergunta. Eu vou tomar uma água aqui primeiro, tá, gente? Que eu tô... Oi. O Vinícius Alves está dizendo assim, não seria oportuno todos nos mantermos em jejum da Eucaristia enquanto a participação na ceia do Senhor não é possível para todos e todas? Quais pistas daria de caminhos pastorais para que a liturgia doméstica, agora recuperada, continue conosco, mesmo no período pós-pandemia? Nossa! Então, Vinícius, olha só, eu optei pelo jejum da Eucaristia. Como padre, eu quero viver com o meu povo a falta da Eucaristia. Meu povo não pode celebrar a Eucaristia. O povo da minha paróquia, aqueles que me foram confiados, eles estão distanciados da mesa eucarística. E quando eu me refiro a eles, eu digo para eles, olha, se vocês quiserem assistir, eu não condeno ninguém que queira assistir. Se vocês quiserem assistir a celebração, assistam à missa do nosso bispo. Vamos manter essa unidade com ele. Mas, de preferência, que vocês celebrem em casa.
que vocês façam em família a celebração. Se você mora sozinho, que você reze, entre para dentro do seu quarto, feche a porta e reze em segredo. Isso tem um valor dito pelo Evangelho. Então isso é muito importante. E depois da pandemia, eu acho que a gente não pode perder essa experiência, não. Depois da pandemia, a gente tem que continuar a mostrar a importância da celebração das casas. Não só porque pode ser que a gente vá enfrentar muitas pandemias daqui para frente, né? O pessoal dessa área da biologia e da infectologia está dizendo isso, infelizmente, né? Mas a gente precisa, mesmo se a situação ficasse ótima, né? A gente precisa manter aqui essa porta aberta, que a gente conseguiu abrir das celebrações nas casas, da experiência doméstica, do sacerdócio comum dos fiéis e daquilo que a gente pode fazer enquanto povo de Deus. Bom, número 2. O Paulo e a Ione Quadros estão me pedindo orientação para nós que levamos a Eucaristia no CTIs, muitas vezes com as pessoas entubadas. Realizamos a comunhão espiritual? O que realmente dizer? Paulo e Ione Quadros. Uma pessoa que está doente, entubada, ela está em comunhão com Cristo sem você dizer nada pelo sofrimento. Ela está na cruz com Cristo. É o sofrimento que é ali o lugar de comunhão. Viu? Então, a comunhão já está acontecendo. Diga você isso ou não. Tá? Então, o sofrimento humano está associado ao sofrimento de Cristo. Quem diz isso é Paulo. Paulo diz assim: completo na minha carne os sofrimentos que faltaram a Jesus Cristo. Então, todo o sofrimento humano são assumidos por Jesus na cruz. Todos. E toda pessoa que sofre está em comunhão com Cristo na cruz. O Cid está dizendo assim: quem falou da comunhão espiritual no início da pandemia foi o Papa Francisco, aconselhando-nos a fazê-la, divulgando uma oração para tal. Sugeriu também que a gente assistisse às missas pelos meios de comunicação, cumprindo assim a obrigação sacramental dos domingos. Pergunta: ele tem o poder de liberar a participação física? Olha, ele disse também, depois num outro texto, foi publicado pela revista Unicinos, que é uma revista online, que um bispo escreveu para ele, e ele comentou que o bispo tem razão, que a nossa igreja não é isso. É a expressão que ele usou. E que nós precisamos da mesa eucarística, nós precisamos do sacramento, nós precisamos do sinal. Então o Papa, eu acho que ele se reviu, ele fez uma revisão, uma autorrevisão disso. Ele viu que a gente não pode prescindir aqui do sacramento, inclusive porque a direção que o concílio dá é outra. O Teles está dizendo assim: será que nos tempos atuais, diante dos vários movimentos que destacam uma espiritualidade e práticas escrupulosas diante da Eucaristia, não estamos vivendo um neo-jansenismo? Sim, infelizmente. Então a gente vê muitos movimentos no interior da nossa igreja que querem impedir os outros de comungar com motivos moralistas, e esses impedimentos têm a ver com essa heresia do jansenismo, esse rigorismo que a igreja já condenou no passado. Né? Então, cuidado com o jansenismo, eu diria para vocês. E aqui é bom a gente ficar atento, que esse discurso de comunhão espiritual, em geral, quem está falando disso está falando para os outros. Viu? Esse discurso de comunhão espiritual, quando se fala para os outros. Eu quero ver quem é que quer assumir esse discurso de comunhão espiritual com aqueles que não podem. Né? O Eurita dizendo: hoje tem surgido muitas novas comunidades com espírito de algumas épocas históricas, aliás, muitas delas incentivam essa prática da comunhão espiritual.
estariam elas em descontinuidade? Eu acho que elas estão em continuidade com esses movimentos heréticos, né, jansenismo, ou não heréticos como a Devócio Moderna, e está em descontinuidade com o Concílio Vaticano II, com a Sagrada Escritura e com o próprio Cristo, que mandou comer e beber. O Cláudio Carnielli diz assim: será que não seria propício, nesse tempo de pandemia, revermos as formações litúrgicas do futuro clero sobre a importância da liturgia doméstica e o seu fomento? Eu acho que a formação do clero ela é imprescindível, Cláudio, mas ela não é suficiente. Eu acho que tem muita coisa acontecendo em todos os âmbitos da nossa igreja. A gente precisa de uma reforma muito profunda para a gente alcançar aqui tudo isso, né? Mas é um caminho. A formação do clero é essencial. Tá? Não é simples, viu? Mas é essencial. A Sacrosanto Concílio diz que a formação dos pastores é fundamental para a promoção da liturgia, conforme entende o Concílio Vaticano II. A Ana Santos dizendo: analisando a realidade, estamos vivendo um deserto nesse momento? Sim. E é bom assumir o deserto. É bom a gente poder assumir a lacuna. É bom a gente poder assumir a dificuldade, o limite. A gente vive numa sociedade que ressente muito do limite, da dificuldade, dos problemas, né? A gente não consegue lidar com essas coisas. Mas, ao contrário, quando a gente abraça isso, a gente então consegue sair mais rápido disso. A gente consegue encontrar caminhos, né? Então, eu diria, assumir o jejum da Eucaristia é um caminho que eu acho que vai dar muito mais certo para a gente. Vamos assumir esse jejum da Eucaristia. Mais de 70% das comunidades espalhadas pelo nosso país já viviam o jejum da Eucaristia há muito tempo. Porque não tem padre para celebrar missa para mais de 70% das comunidades espalhadas no Brasil. Jejum eucarístico, ou melhor, jejum da Eucaristia é a regra, não é a exceção. Então, por que a gente está com dificuldade agora de estar com eles nessa situação? Isso também é uma forma de comunhão. O Euri está fazendo uma outra pergunta. Tem também questões psicológicas ligadas ao desejo de se comungar, às vezes beirando a sandice. Até uma música que diz: não comungo porque mereço, comungo porque preciso de ti. Há sentido nisso? Na sua pergunta já está a resposta, né, Euri? Na Eucaristia nós não tratamos da questão de merecimento. Né? Merecimento é uma palavra que não cai aqui para a nossa experiência de fé. A experiência cristã trabalha com a ideia de graça e com a ideia de salvação, com a ideia de misericórdia e com a ideia de compaixão, né? Não de merecimento, como algo que eu conquisto. Né? Então, essa ideia de merecimento, sinceramente, não. Vinícius Alves está me perguntando que pistas de caminhos poderíamos ter para que a coordenação da ceia do Senhor não ficasse tão restrita. Então, Vinícius, nós temos que conversar mais sobre a questão ministerial na nossa igreja. Eu sou ministro da igreja, sou um padre, sou ordenado, mas eu acho que a gente vive uma situação ministerial complicada na igreja. E nem sempre foi assim. A gente sabe que o ministério teve uma evolução, e essa evolução não significa necessariamente progresso. Né? Em muitos aspectos melhorou muito e foi muito bom, em muitos aspectos deixou a desejar. Por exemplo, essa restrição do ministério ao sexo masculino e às pessoas não casadas é uma pergunta. Poderia estar significando, hoje, o impedimento de muitas comunidades de ter acesso à Eucaristia? São perguntas que a gente precisa fazer e que a gente poderia conversar sem paixão, né? Tentando analisar e entender a realidade. Claro que a gente não vai decidir e nem romper com a igreja. Nós não queremos romper com a igreja. Mas a gente quer conversar sobre isso. Né? É dentro do horizonte eclesial que a gente precisa conversar. Né?
Então, eu acho que a gente precisa avançar. O Papa Francisco tentou no Sínodo da Amazônia, mas às vezes ele fica muito sozinho, muito sem força, né, para prosseguir, para dar conta de tudo. Então, ele não foi até onde a gente esperava que ele fosse. Mas eu acho que a gente está aí rompendo, né? A expressão estamos rompendo significa a gente estamos indo de novo, retomando o concílio Vaticano II com o Papa Francisco. Delei Ferreira disse assim: me pareceu que a comunhão espiritual é tão importante quanto a comunhão sacramental. Posso afirmar isso? Então, Delei, o que eu quis mostrar para vocês é que não existe diferença entre as duas coisas. A comunhão espiritual, ela é comunhão sacramental. Né? Quando se opera a distinção entre o efeito e o sacramento, né, é uma maneira didática de mostrar que o jeito de comungar sacramentalmente tem que nos conduzir a essa experiência espiritual profunda. A intenção era essa. Só que dentro dessa distinção foi nascendo aí esse conceito de comunhão espiritual destacada do sacramento. O que a gente precisa agora é fazer o pessoal entender que a comunhão espiritual não é uma coisa destacada, separada do sacramento. A comunhão sacramental é espiritual. A comunhão espiritual, no sentido da Eucaristia, é sacramental. Entendeu? Vamos lá. Bom, eu agradeço vocês e vamos aos números. Obrigado pelas perguntas, espero ter ajudado vocês com a reflexão. Então, foram 3 números, de 1 a 79, para receber a revista digital, né? E um número de 1 a 79 para receber a revista impressa. O nome que for sorteado, entrar em contato pelo WhatsApp com o Secretariado Arquidiocesano de Liturgia, que está na descrição do vídeo aí, tá bom? Então, qual é o número, Lorena? Eu que vou falar? O número? É isso? Lorena? Tem que falar de 1 a 79. Tá bom. Então vamos lá. Número 29 e número 67. 29 e 67. Então, número 29 é a Ione Quadros. A Ione Quadros ganhou, então, uma revista. Entre em contato, por favor, com o Secretariado Arquidiocesano de Liturgia da Arquidiocese de Belo Horizonte. E o número 67 está escrito aqui, Setor Juventude. Número 67, Setor Juventude. É para eu falar mais 2 números. Então, vamos lá. Número 9 e número 51. Minha idade. Número 9, número 51. Minha idade é 9 anos, viu, gente? Eu sou novinho. Nove e 51. Cidinha, número 9. Ah, gente, eu não acredito. E número 51, Maria Hilda de Mendonça. Maria Hilda de Mendonça. Hoje a Cidinha vai ficar duplamente feliz, porque eu cumprimentei o pessoal da Semana de Liturgia e porque ela saiu com uma revista na mão. Valeu. Gente, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço.